que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Nós estamos aqui mais uma vez para expor a palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Nós vamos estar orando nesse momento e logo após nós vamos estar passando para o Ministério de Louvor. Amém? Oremos então. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos porque Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Tu és o nosso Deus. Te pedimos agora, Pai, que Tu venha nos orientar através da Sua palavra, falar aos nossos corações e às nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tudo, entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nesse momento a palavra do Senhor no livro de Salmos. Vamos estar lendo hoje o Salmo 126. Do Salmo 126, do verso 1 ao 6. Gostaria que você estivesse me acompanhando. Nós vamos fazer a leitura. E o título dessa leitura aqui, que está aqui na Bíblia, diz assim: Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeitos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E com essa palavra nós vamos estar agora trazendo algo da parte do Senhor. Esse salmo é um salmo muito conhecido. Todos nós já ouvimos falar desse salmo 126. Este salmo é um salmo de restauração. É um salmo de alegria, de júbilo. Os peregrinos aqui, eles passavam de bênção a bênção e a sua salmodia à medida que eles prosseguiam seu santo caminho. A palavra de Deus aqui ele nos chama a viver alegre sempre. E esse desafio de permanecer alegre mediante todas as circunstâncias que a gente tem vivido, que a gente tem visto por aí, não é fácil, não é uma coisa fácil. Mas esse salmo aqui, ele chama a gente a viver alegre, com essa alegria. Sião aqui está no cativeiro. Quando a gente vai lendo toda a história aqui, Sião está no cativeiro. A cidade santa estava angustiada, estava em angústia, em aflição. E como viver alegre, contente, feliz, quando estamos cercados de dificuldades? Como? Como a gente pode estar alegre diante das diversidades? Como nós podemos estar alegre diante dos temores que a gente tem vivido? Deus deseja que seus filhos tenham um espírito tranquilo, né? De regozijo, de gratidão por tudo e por todas as coisas. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por todas as coisas. Mas como fazer isso? Como ter essa alegria? Deus, Ele enviou juízes, profetas, reis para falar com o seu povo. Mas o povo continuava idólatra e com o coração endurecido. Quando eles não estavam agradando o Senhor, estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, Deus resolve expulsá-los da terra que Ele havia prometido. Porque eles não estavam fazendo o que era certo aos olhos de Deus. Deus envia os assírios e aí eles dominam tudo ali. Muitas pessoas morreram, muitas crianças morreram, idosos. Os muros ali de Jerusalém foram derrubados e o povo foi levado como escravos, porque estavam fazendo tudo de errado perante os olhos do Senhor. Ficaram como escravos dos assírios 70 anos na Babilônia. Durante todos esses anos que eles permaneceram ali como escravos, os judeus ficaram sem terras, eles ficaram sem os templos deles, sem os sacrifícios que eles faziam, sem os sacerdotes, eles ficaram sem os reis e muito mais. Mas o Senhor Deus jamais se esqueceu deles. Passaram-se esses 70 anos, Deus se lembrou deles e teve misericórdia deles. Deus tocou no coração do rei Ciro, que fez um decreto, porque Deus tocou no coração e ele fez um decreto libertando
o povo judeu. Havia, nessa volta, dessa libertação, houve algo de especial com aquele povo. Havia ali uma alegria pela volta, pelo retorno, por esta restauração. Mas tinham muitas dificuldades nas voltas, assim como a gente sabe, quando a gente retorna para algum lugar, não é mais a mesma coisa. Havia muitas dificuldades, pois ninguém queria eles de volta, ninguém queria recebê-lo novamente. Havia rejeição, havia hostilidade. E outros povos, outros já estavam ali, outras pessoas já estavam ali naquela terra, na terra que eram dos judeus. E aí, amados, a gente tem que pensar, né? Como era a alegria deles estarem saindo daquele lugar, mas deparando com um problema enorme pela frente. Aqui, quando a gente vai ver no verso 1, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Salmo 126, ele nos ensina de que maneira podemos cultivar um espírito de alegria, mesmo em meio a essas dificuldades todas. Neste salmo está bem expresso os sentimentos do povo de Deus. Depois que a nação de Israel foi libertada do cativeiro, provavelmente esse salmo aí, ele foi escrito nesse contexto. Ele começa falando sobre a restauração da sorte de Sião. E é uma referência à libertação do povo do cativeiro babilônico. Israel havia entrado na terra prometida sob a liderança de Josué. E pela graça de Deus, pelo favor de Deus de Israel, conquistou aquelas nações. Era a terra prometida que Deus havia jurado a dar. Só que o povo se esqueceu de Deus e começou a adorar outros deuses. E se misturavam com outros povos, com povos pagãos. E aí, quando eles saem, quando eles são libertados dessa terra, há uma emoção, há uma comoção dentro daquelas pessoas. Quando a gente lê, acabamos de ler, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A impressão foi uma mistura de sentimentos. Estávamos como quem sonham. Era uma sensação maravilhosa, ser libertado, sair da escravidão. Quando chegou o decreto do rei, a liberdade. Quando em meio das aflições, os piedosos peregrinos se lembraram, para sua consolação, de períodos de lamentação que eles passaram ali. Eles se lamentavam o tempo todo, que foram sucedidos por notícias de livramento. Então a angústia se esvaziou do coração deles, como um sonho. E a alegria se seguiu, foi tão grande que parecia bom demais para ser verdade, parecia realmente um sonho. Tão repentina e esmagadora foi a alegria que eles sentiram fora de si mesmos. E em êxtase ou em transe, como a pessoa fica, nossa, quando a gente vê uma coisa que a gente não consegue compreender, não consegue acreditar, a gente fica como quem sonha. Fica assim, sem saber, sem reação. O cativeiro tinha sido grande, e grande foi a libertação, pois o próprio grande Deus tinha realizado. Realmente parecia bom demais para ser verdade. Cada um deles dizia consigo mesmo: isso é um sonho. E se for um sonho, deixe-me continuar dormindo e não me desperte ainda, como se ele estivesse dizendo isso. Isso é um sonho? Então me deixa sonhar mais um pouquinho, não me desperte ainda desse sonho, porque estava bom demais, estava deixando eles regozijando de alegria. O Senhor libertou toda Sião, toda a nação, razão suficiente para eles se alegrarem no Senhor. Então eles se sentiam alegres, e eles cantavam, e eles pulavam, e eles se sentiam assim maravilhados por tão grande feito do Senhor na vida deles. E aí no verso 2 a gente já diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Tão cheios eles estavam de alegria que não podiam nem se conter. Falavam o tempo todo, estavam rindo à toa, de felicidade, de alegrias, porque Deus havia mudado a situação deles. Havia mudado o cativeiro deles.
Essa foi a reação do povo. A boca se encheu de júbilo. E eles falavam o tempo todo. E eles começavam a falar de toda a alegria, de tudo que eles estavam passando naquele momento, de tudo que estavam sentindo naquele momento. Eram muitos sentimentos. Tão grande alegria que não conseguiam ficar calados. Eles não conseguiam se calar diante de tanta manifestação de alegria. E aí, uma facilidade irreprimível, não podia produzir nada além do riso. E riram muito. Eles riram tanto, tanto, tanto que a sua boca se encheu. Isso porque os corações também estavam cheios de alegria. Estavam cheios e cantavam, cheios de cânticos, pois estavam também assim transbordantes. Em gratidão, ele dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres, estamos contentes. Deus era conhecido como Deus deles. Não é maravilhoso isso? Quando se depara com uma situação de livramento, de sair do cativeiro, da escravidão, e com eles vem toda essa alegria de que Deus é o Deus deles. Isso é maravilhoso. No verso 3, ele diz assim, somente diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eles não negaram a declaração em nenhum momento. Eles diziam, gritavam, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos assim alegres, felizes. Essa declaração refletia tanta glória sobre o Senhor com exultação. E eles admitiam e repetiam a declaração das notáveis atitudes do Senhor para com eles. A alegria inundava o coração, a mente, todo o ser deles, que eles declaravam o tempo todo e não paravam de declarar. Estavam de fato alegres, estavam de fato felizes, contentes com o Senhor. Pois não paravam de dizer grandes coisas, isso era notado por todos que estavam ali ao redor, todos ali que estavam perto deles. Dias gloriosos que eles passavam, dias de muitas alegrias, dias de boas notícias. Maravilhoso foi saber o que Deus tinha feito por eles. E eles se sentiam assim, agradecidos, com o coração gratos, felizes mesmo, diante dos feitos do Senhor. No verso 4, ele já diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Como assim? O Senhor já havia tirado eles do cativeiro. E com isso tudo eles estavam nessa alegria, nessa emoção, nessa exaltação, em êxtase. Como assim agora eles dizem no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte? Será que eles não estavam sendo restaurados? Mas aqui, depois que o povo passa por alguns anos, algum tempo, de toda essa volta do cativeiro, parecia que estava tudo como era antes. Depois de toda aquela euforia, toda aquela animação, toda aquela vontade de fazer, de acontecer, de trabalhar, do novo, da novidade, da volta para a Terra Prometida, havia muita coisa para ser feita, para ser colocada em ordem. Havia reconstrução da cidade, do muro. Havia muita dificuldade, com o decorrer dos anos, do tempo. O povo estava ficando desanimado, estava desanimando. E eles se preocupavam com eles mesmos. Eles olhavam para eles e queriam se preocupar com eles, com as vontades, com as necessidades deles. Com tudo isso, a alegria se transformou em oração. E ali eles estavam vendo que não estavam mais conseguindo, porque quando entra o desânimo, o desespero, a pessoa fica cabisbaixa e não quer mais, não é mais como antes, com aquele gás que eles saíram no cativeiro, tinha baixado, tinha parado um pouquinho. E aí, de repente, caiu a ficha deles, né? Com tudo aquilo que eles estavam passando, tudo aquilo que eles estavam enfrentando. E eles falam isso. Deus restaura a nossa sorte por completo. Há muitas coisas para fazer. Eles já sentiam sem forças.
muito desanimados, e eles pedem isso em oração. Eles fazem uma oração a Deus, ao Senhor, pedindo restauração, pedindo realmente restauração para suas forças, renovação para a vida deles, porque eles não iam conseguir fazer muita coisa. E é sábio foi sábio deles e é sábio para cada um de nós pedir ao Senhor, recorrer ao Senhor outra vez, quando você não tiver mais forças, quando você não tiver mais como fazer, como continuar, porque nós somos seres limitados. Então, você ganha algo do Senhor, e aí você está naquela animação, você está firme, forte, vamos fazer, vamos conseguir, vamos enfrentar, vamos caminhar, mas chega um momento que você está cansado. E aí precisa de uma força. E tem que pedir ao Senhor, recorrer ao Senhor. E é assim que eles fizeram. Senhor, restaura por completo. Há muitas coisas para ser realizado, para fazer. E assim eles foram sábios. Senhor, em meio ao desânimo, às fraquezas, restaura como as torrentes do Negueb. Negueb era uma região deserta que fica no sul da Judéia. E tinha grandes períodos de seca. Mas de repente chovia muito. Chovia naquela região. E enchia os ribeiros como a torrente. E aí transbordava. Então eles pediam ao Senhor, Senhor, nos enche, que nós precisamos ser cheios, transbordarmos, para poder continuar a fazer a obra, continuar nessa caminhada. Senhor, por favor, venha por completo, venha completar, assim como o Senhor fez com as torrentes do Negueb, assim como o Senhor fez, encha-nos, Senhor, novamente. Era o coração pedindo ajuda, pedindo auxílio ao Senhor, como as torrentes do Negueb. Senhor, faze-nos transbordar, faze-nos encher novamente. Era o pedido de socorro daquele povo. Mas quando a gente lê nos versos 5 e 6, ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O povo reconhecia que eles precisavam de Deus, que eles precisavam de ajuda. E quando a gente vai lendo assim, os que semeiam com lágrimas, realmente aqueles que semeiam com lágrimas receberão do Senhor com júbilo. Naquela época de sequidão da terra, o povo tinha que plantar. Eram espalhadas sementes e eles tinham que esperar, porque eles dependiam da chuva daquele lugar. E enquanto eles semeavam, diante daquela tristeza, daquela sequidão, eles choravam e as lágrimas deles iam caindo. Porque não tinham a ideia do que ia acontecer sem as chuvas naquele lugar. Eles iam plantar, mas como é que eles iam colher se não tinha água, se não chovia? Então havia uma preocupação. Então eles plantavam e choravam. Plantavam e choravam. Eles semeavam e choravam. Porque eles ficavam esperando realmente. Aqui o salmista, ele lembra da fidelidade de Deus dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele fala isso pra gente. Aqueles que vão realmente, com aquelas dificuldades, né, chorando, eles vão semear. A nossa boca jamais teria se enchido de tanto riso se antes não estivesse cheia de amargura. Esse povo aqui, eles sorriam, eles estavam felizes, mas antes de tudo eles passaram por todas as dificuldades, por todos aqueles tormentos, por todo o sofrimento. E logo após se enche de riso, porque aqui é uma promessa de Deus para o povo, é uma promessa de Deus para nós, que nós precisamos nos apropriar dela. E assim acontece com a gente. Na verdade, nós só ficamos alegres e felizes quando nós estamos assim, numa posição melhor, animadora, que o Senhor está nos ajudando. E é importante nós lembrarmos que nós precisamos o tempo todo de Deus, o tempo todo buscar no Senhor. Às vezes nós nos encontramos também cativos em algumas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia.
E precisamos pedir ao Senhor que realmente nos liberte dessa prisão que às vezes a gente se encontra, dessas dificuldades do nosso dia a dia, das nossas situações de vida. Nós precisamos. E aqui também nos é feita uma promessa de Deus para todos nós. Algo precioso que o Senhor deseja fazer para mim e para você. E faz com toda certeza. E essa promessa ela é feita livremente aos que trabalham, aos que esperam e aos que choram. E podem ter certeza de que Ele não falhará. O nosso Deus, Ele não falhará. No devido tempo, cegarão. Todos os povos cegarão. Na verdade, nós precisamos realmente nos apropriar de tudo isso que o Senhor tem aqui para nós. Eles consolam aqueles que choram, consolam aqueles que precisam ser consolados, aqueles que têm a necessidade. Ele chega no momento certo. E nós precisamos buscar o Senhor. Todo o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz não foi em vão. Tudo que Ele tem feito na nossa vida não é em vão. Mas nós precisamos confiar nesta palavra, buscar nas Escrituras o que o Senhor tem para cada um de nós. O que Ele precisa, que nós precisamos, na verdade, é ter certeza, buscar no Senhor. E tudo isso que nós falamos aqui nesse momento é para nós hoje também. Precisamos realmente pedir ao Senhor que todo dia nos restaure de tudo aquilo que nós precisamos ser restaurados, de tudo aquilo que nós precisamos buscar nele. E nós ficaremos como quem sonha, porque todo dia o Senhor tem o melhor para o seu povo. Que nossos corações se lembrem com muita gratidão da benignidade anterior do Senhor. Nós estávamos antes tristemente humilhados, amargamente afligidos e completamente sem esperança. Mas quando o Senhor apareceu, Ele não se limitou a nos erguer do desânimo. Ele nos ergue desse desânimo todo que a gente vem sentindo ao longo dos nossos dias, dos nossos meses, dos anos. Ele vem e nos ergue. O Senhor é o único que nos traz de volta desse cativeiro. É o único que pode fazer isso. E nos converte ao exílio em êxtase. Porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida do seu povo. Ele tem prazer de cuidar do seu povo. É um Deus zeloso, um Deus que realmente cuida, que ama, que faz como lhe apraz. Nós precisamos olhar para a cruz, lembrarmos, trazermos à memória todo o amor que Ele entregou ali por cada um de nós. E nos sentimos alegres, porque aqui Ele fala dessa alegria. Para manter essa alegria constante é olhar para a cruz. Para você buscar sair dessa prisão que às vezes você se encontra, olhe para a cruz. Para você realmente ser liberto de tantas coisas que cercam a você, olhe para a cruz. Lembre-se sempre que o Senhor Deus, Ele nos ama. Ele te ama, Ele me ama e Ele tem falado aos nossos corações através da sua palavra, através das Escrituras. Nós agradecemos esse momento maravilhoso na presença do Senhor. Eu espero que você tenha entendido, através dessa explanação, através dessa reflexão que nós trouxemos hoje aqui, como se manter alegre diante das dificuldades. Apesar de tudo, como nós podemos nos manter alegres e felizes diante do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento para estar terminando. Eu agradeço a você que esteve conosco esse tempo todo. Em nome de Jesus, oremos então. Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor toque nos corações, nas vidas nesse momento, Pai. Os corações que precisam, Senhor, que estão desesperançados, estão entristecidos por alguma coisa, que o Senhor traga alegria de servir, alegria de saber quem Tu és na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Nos faz lembrar da alegria da salvação. Alegria maior do que essa não existe, Pai. E nós possamos trazer isso para dentro de nós e assim nos tornarmos alegres diante das situações que estão por vir. As situações que nós enfrentamos todos os dias.
é complicado, mas não é difícil diante de Ti, Pai. Contigo nós saberemos e saltaremos, e traremos cânticos de júbilo, de alegria, saltaremos de alegria na Tua presença, porque assim o Senhor deseja de cada um de nós. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.